Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciências Humanas e Sociais aplicadas para o ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação e eu sou Fernanda Serbeto, sua professora de História. O tema da nossa aula de hoje vai consistir em dicas para você que fará o Enem dia 13 e dia 20. Sendo dia 13, o domingo, a nossa prova de Ciências Humanas, casada também com linguagens e redação. São dicas muito relevantes, muito importantes para você, estudante do ensino médio. Tanto você que é treineiro, treineira, quanto você que é candidata ou candidato. Vamos comigo? Trouxe para você um gráfico aqui em que a gente registra os percentuais de temas muito recorrentes nas duas últimas provas do Enem, seja 2020 ou 2021. E com destaque para os temas que estão sinalizados aqui na cor verde, nós percebemos temas como, por exemplo, ética, cidadania e poderes, história da América e do Brasil, tangenciando a questão da independência. Lembre-se, falamos bastante sobre o bicentenário da independência esse ano. A história do pensamento filosófico, e nós vamos perceber o quanto a filosofia, quando cair para você ali, ela vai vir muito contextualizada. Dificilmente você vai ver uma abordagem da geografia que não se entrelace com a sociologia. E é assim que eu te mostro como vai acontecer a sua prova de humanas. As humanas são ciências de possibilidades e diante de um mesmo objeto, diante de um mesmo fato, você vai se deparar com posicionamentos diferentes, perspectivas diferentes de autores e autoras diferentes. As humanas costumam beber em fontes muito parecidas e discutem por vieses diferentes um mesmo objeto, um mesmo fato, ok? E ainda, questões de idade contemporânea, aspectos inerentes à atualidade podem ser cobrados de vocês. Muita atenção às notícias trazidas pela imprensa, a imprensa confiável, a imprensa que tenha fontes, seja a imprensa escrita pela internet ou a imprensa televisiva, tudo bem? E, nesse sentido, eu trago para você também o documento que referencia a nossa conversa, o nosso edital, as regras do jogo, a matriz de referência do Enem. Claro que eu não trouxe toda ela na íntegra, posto que é um documento extenso e que está publicado para você lá na cartilha do estudante, do candidato, candidata ou vocês, treineiros e treineiras para o Enem. Leiam. Mas não se esqueçam de se descansar um pouquinho no sábado, tá? Recortei para você a competência diária 3 nas Ciências Humanas com a habilidade número 14. A competência diária 3 traz como objetivo de aferição do seu conhecimento na prova de humanas exatamente o seguinte: compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. E como nós vamos fazer isso domingo? Olha só, vamos comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos. Esses textos, meninos, meninas, podem ser imagens, podem ser obras de arte, podem ser mapas, gráficos ou os textos escritos por autores e autoras, tá? Sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Olha o entrelaçamento das humanas. Percebeu isso? E você vai perceber ainda melhor aqui nessa atividade. É uma questão do Enem de 2021, cujo tema contemplado foi ética, cidadania e poderes. Vamos ver como foi a abordagem? Texto 1. Texto 1 é uma imagem. É uma imagem, então, cujo tema
Lixo, a limpeza urbana através dos tempos. Hoje nós temos empresas, ora estatais ou privadas, depende da administração municipal, depende da administração estadual, né? Para então promover o saneamento básico, coleta de esgoto, mas no Brasil colonial nós ainda percebíamos, e também no Brasil imperial, escravos exercendo esse papel, carregando sobre suas cabeças baldes cheinhos de dejetos retirados das casas da elite. Pensem. E esses baldes eram de estruturas normalmente de madeira, que ao longo do tempo começavam a sofrer fissuras, desgastes, de modo que o balde que o escravo carregava, muitas das vezes, acabava vazando o conteúdo e manchando o corpo desse escravo. Pense você, manchando não só pela coloração, mas contaminando o corpo desses seres humanos, dessas pessoas que não eram reconhecidas como tal. E, ao lado, eu percebo um homem vestido com casaca, utilizando até cartola e um instrumento em suas mãos, que pode então estar associado a alguma ferramenta de imposição de força ou até mesmo uma arma. O texto 2 já é um texto escrito, né? Título dele então, A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, capital do Brasil, antes de Brasília. O texto 2 diz: a repugnante tarefa de carregar lixo e dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada a um único escravo da família ou de menor status ou valor. Quer dizer que mesmo se tratando de escravos, havia entre eles ali um escravo que ainda fosse tido como menor, como de menor valor, de menor prestígio. E ele era escolhido para fazer essa coleta do lixo, dos dejetos humanos produzidos naquelas casas, tá? Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos, conhecidos popularmente como tigres, levavam tubos ou barris de excremento e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio. Lembra de eu te falar, então, do balde que muitas das vezes não tinha uma estrutura vedada e que poderia, então, sofrer fissuras e acabar vazando parte desse lixo ou desses excrementos no corpo do escravo, manchando a sua pele, contaminando o seu corpo. Lamentável, né? Uma mácula na nossa história que não pode ser esquecida. E o Enem fez questão de trazê-lo para você. A ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano das cidades do Brasil nos séculos XVIII e XIX, caracterizada pela reiteração das hierarquias sociais. Uma questão que você teve que dominar 2 tipos de texto, que nós consideraríamos uma questão difícil ou ainda conceitualmente de nível global, que exigiu de você a sua capacidade de avaliação. Vai ser o último perfil de questões que você vai realizar no dia da sua prova do Enem, posto que ela gasta muito da sua energia e do seu tempo. Gerencie o seu tempo, tá? Vou te trazer aqui outros formatos, outras abordagens em que você vai dar maior prioridade. Aqui eu tenho também uma outra versão do Enem, o Enem PPL, que foi aplicado para pessoas privadas de liberdade, para a população carcerária, tá? E trouxe uma abordagem sobre história da América e do Brasil. Olha o texto. Também há muito pau-brasil nessas capitanias, de que os mesmos moradores alcançam grande proveito, o qual pau se mostra claro ser produzido da quentura do sol e criado com a influência de seus raios, porque não se acha senão debaixo da tórrida zona. E assim, quando mais perto está na linha do equinocial, linha do Equador,
tanto é mais fino e de melhor tinta, e esta é causa porque o não há na capitania de São Vicente, atual São Paulo, nem daí para o sul. Referência, então, à tinta vermelha do pau-brasil, muito quista para pigmentação, principalmente de tecidos na Europa. Ainda se tratando de um período que poderíamos considerar pré-colonial da história do Brasil. Lemos o texto, foi o que fizemos até aqui, tá? E, nesse sentido, o registro efetuado pelo cronista desse texto harmoniza-se com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa: implantação de feitorias litorâneas para garantir a extração de recursos naturais, período pré-colonial, uma questão de nível médio, uma questão de abordagem básica que requeria de você conhecimento sobre essa fase inicial da história do Brasil. E, lendo atentamente aos autos da Devassa da Inconfidência Mineira, o que encontramos? Olha, mais uma abordagem do Enem PPL de 2021. Os envolvidos são filhos das Minas Gerais, naturais de Minas. A terra era o país de Minas, percebido como continente, sempre entre aspas, sentido figurado, ou como capitania. Lemos um texto que pede que nós façamos a identificação. A identificação exposta no texto destaca uma característica do domínio português na América, ao apontar para a fragmentação do território submetido ao controle metropolitano, uma ênfase muito grande à capitania de Minas, em detrimento de você pensar um Brasil integrado, que vai ser um processo histórico longo até a gente então consolidar. Uma questão de abordagem fácil, uma questão de abordagem básica que pediu de você apenas a capacidade, a habilidade de identificação. Queridos, queridas, não se revolte contra o sistema, não crie ilusões em frente à realidade do dia da prova, não se deixe desmotivar, esse é o mais importante de todos. Se vai jogar, jogue com as regras do jogo e lembre do critério da TRI, não chute, pelo menos não aleatoriamente, tá? Teoria de resposta ao item é o que vai então corrigir a sua prova, ok? Pense na ementa, na matriz de referência do Enem, as competências e habilidades que vão ser exigidas de você. E mais, faça o que você fez durante todo esse período da sua juventude, da sua adolescência, da sua infância, sempre aprendendo a aprender e aproveitando todo esse tempo que nós temos aqui para isso. Queridos, queridas, arrasem então na sua prova. Escuta na sua cabeça essa vozinha aí que vai estar falando com você. Muito sucesso, tá? Siga a gente nas redes sociais. E, em breve, assim que virar o intervalo, vocês vão ter a aula de Biologia com a professora Sara. Vocês, estudantes do ensino médio. Grande abraço, grande beijo e até lá. Tchau, tchau.